Bom dia, minhas amadas. Esta aula vai ser da bolsa Hana. Nós vamos ensinar a fazer essa bolsa, que é muito prática e muito fácil e muito rápido de fazer. Então, é uma bolsa boa para vender, porque você não gasta muito tempo para fazer essa bolsa, né? Rapidinho você faz. E você gasta apenas um novelo deste fio de malha para fazer essa bolsa. Então, o passo a passo, nós vamos precisar do novelo de fio de malha, a agulha, né, de crochê, uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento, mas se você não tiver também não tem problema. E nós vamos começar fazendo 17 pontinhos, 17 correntinhas. Faz o lacinho corrediço e nós vamos colocar aqui 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e um para virar. E nós vamos voltar. Tem esse que está na agulha, tem esse, e nós vamos começar no próximo. Então, no próximo, você vai introduzir a agulha pegando as duas laçadas e fazendo ponto baixo. 1, 2. Lembrando que na hora de fazer esse ponto, dá uma altura, deixa ele soltinho, essa parte fica soltinha e essa aqui fica justinha na agulha, para não ficar largo, né, o seu trabalho, para não ficar feio, as correntinhas ficar assim justinha, mas aqui embaixo, nesta laçadinha aqui, na hora que você vai fazer o ponto, se ficar apertado, aqui embaixo forma buracos. Então, tem que ter o cuidado de deixar soltinho aqui na subida. E aqui na agulha, se você vê que tá ficando largo assim, né? Aí você volta, ajusta um pouco. Mas não esquece de deixar soltinha aqui essa subida, de não apertar. Que assim você vai garantir que o fundo da sua bolsa vai ficar bem tampadinho. E nós vamos trabalhar um ponto para cada pontinho, né, da corrente até o final, que nós vamos fazer a viradinha. Um ponto para cada ponto. Pegando as duas alcinhas da corrente, para ficar tudo igualzinho. O crochê é uniformidade, né? Tem que zelar para os pontos ficarem do mesmo tamanho, da mesma altura, da mesma tensão do ponto, para o seu trabalho ficar bonito. Chegamos no último agora nós vamos virar, né, para voltar, fazendo do outro lado. Nesse último ponto, nós vamos colocar, além desse ponto, vamos colocar mais 4 pontos. Então, nós vamos ficar com 5 pontos aqui nesse último ponto. 2, 3, e já aproveita e já vai colocando esse fio aqui junto, para você já ir escondendo esse fio para ficar um acabamento bem legal. 1, 2, 3, 4. E 5. E aqui nós vamos
fazendo agora um ponto no pezinho de cada ponto, ó. E já escondendo o nosso fiozinho. À medida que for fazendo, a gente já vai ajeitando, né, o trabalho. Um pontinho baixo no pezinho aqui de cada ponto. Lembrando de deixar soltinho para não fazer o buraquinho. Estamos chegando no final e aqui nós temos dentro desse ponto, esse é o nosso último ponto. Esse é o nosso último, a última correntinha, né? É aqui. Esse é o penúltimo. E aqui é o último. Aonde nós vamos colocar, aqui já tem 2. E nós vamos colocar mais 3. Então, 1. 2. E 3, completou 5, né? Igual do outro lado. Aqui nós vamos fechar assim, puxa essa laçada, tira da agulha, coloca a agulha no primeiro ponto, na cabecinha do primeiro ponto. Você vai ver aqui tá o pontinho, né? O nosso primeiro ponto. E aqui tem essa laçadinha. Você vai colocar a agulha de trás para frente, pegar a sua laçadinha, o seu último ponto, passar para trás, viu direitinho aonde entrou. Agora coloca para frente e coloca a laçada na agulha. Puxa o fiozinho para dar uma ajustada e passa para cá. E esse é o nosso primeiro ponto. Então, nós temos aqui o nosso primeiro ponto da nossa segunda carreira. Nós vamos fazer a nossa viradinha e vamos fazer mais uma carreira no fundo dessa bolsa. Aqui nós vamos colocar sobre esse ponto 2 pontos. No próximo, 2 pontos. Ficamos com 4 pontos aqui, né? E aqui a gente segue toda a carreira fazendo um ponto sobre cada ponto. Lembrando de deixar soltinho para não formar buraco. Um pontinho sobre cada pontinho. Até chegar na outra extremidade, aonde nós vamos fazer também os aumentos para fazermos a virada, né?
para fazer a pontinha da nossa bolsa, ali, do canto da nossa bolsa. Essa é uma base oval, né? Ela tem as pontas arredondadas. Então, nós fizemos o último ponto, um ponto. Nesse próximo, nós vamos fazer 2 pontos sobre esse ponto. No outro, também 2 pontos. E no outro também 2 pontos. Nós temos 6 pontos aqui nessa virada. E aqui a gente continua fazendo ponto sobre ponto até finalizar a nossa carreira. É um trabalho muito bom de fazer, o fio de malha tem uma elasticidade, é macio, é muito bom de trabalhar. Só você trabalhar com a agulha de espessura certa, né, indicada para cada fio, trabalhando também com uma tensão apropriada para cada trabalho. Com isso você não terá dores, né, nas mãos. Quando trabalha um fio mais duro, que você coloca uma tensão também maior, isso acaba, né, nos dando dores nas mãos. Então, nós estamos chegando aqui no finalzinho, nós já temos 2 e já temos mais 2. Nós temos 4, então aqui nessa virada nós precisamos de ter 6 e nesse último nós vamos fazer 2 pontos. Vamos fazer 2 pontos aqui nesse último ponto. E assim nós ficamos com o mesmo tanto de pontos da carreira anterior. Vou fazer de novo, porque para ficar mais solto, para não formar buraco. Estava ficando um buraquinho aqui. Um, 2. Dá uma distância, né? Um tamanho aqui. Entra na cabecinha do primeiro ponto, né? Passa o fio para trás. E assim nós terminamos a nossa base maravilhosa para a nossa bolsa rana. E agora nós vamos para a subida. Já vamos fazer a nossa subida. A subida nós vamos trabalhar um ponto sobre cada ponto, sem aumentos, porque nós não queremos que a nossa bolsa abra, né? Nós queremos que ela suba reta, assim. Então, nós vamos fazer... Aqui nós vamos fazer o fechamento. Passa o fiozinho para trás. Aí, em vez de pegar aqui, como nós pegamos na carreira anterior, nós vamos pegar só uma dessas alcinhas, só uma. Vamos passar no meio da alcinha, vamos colocar a laçadinha na agulha, e aqui nós vamos passar para cá, e esse é o nosso primeiro ponto da subida. E nós vamos trabalhar um ponto para cada ponto, pegando somente na alcinha de trás. Aqui você vê no avesso do seu trabalho que forma essa laçadinha aqui, né? Esse nozinho, forma esse fiozinho. Então, nós vamos pegar esta carreira toda, pegando no meio da correntinha, saindo aqui atrás
e pegando também esse nozinho. Que aí nós vamos dar uma estrutura melhor ao nosso trabalho. Fazendo assim. Não esquecer, né, de dar aquela alturinha no ponto, né, na subida. Que nós vamos pegar, ó, introduz a agulha no meio do ponto, saindo atrás, pegando também o nozinho, passa para frente, dê uma altura. Coloca no meio do ponto, pega aqui atrás o nozinho, ó. Passa o fio, puxa para frente. Entenderam? No meio, pega o nozinho, coloca no meio. E assim já vai fazendo, né, a subida da nossa bolsa. Que é o mesmo processo para fazer a subida do cesto. E aqui eu quero mostrar para vocês o porquê que nós pegamos na alcinha, nessa alcinha de trás também, e não somente na alcinha da frente. Porque se nós pegamos somente nessa alcinha e fazemos o ponto, vê que forma um buraco, não dá um acabamento bom e nem uma sustentação, né, para nossa peça. Se nós pegamos a alcinha de trás, fica sem buraco e a peça fica mais firme, mais forte. Por isso é bom, né? Fica bom o trabalho, tem um acabamento melhor quando pegamos também aquela alcinha lá do avesso do trabalho. Chegamos no último ponto desta carreira, da nossa primeira carreira da subida da nossa bolsa. Fazemos do mesmo jeito, né? Tiramos a agulha, colocamos aqui é o primeiro ponto, aqui o ponto da cabeça do ponto, né? Essa correntinha que forma em cima do ponto. Nós entramos aqui na primeira, de trás para frente, pega a laçadinha do último ponto, passa para trás, fechamos, né? Ficou tudo igualzinho. Aí nós colocamos da frente para trás a agulha, colocamos a laçada na agulha, passamos o fio para frente e aqui nós temos o nosso primeiro ponto da nossa subida. E agora nós vamos começar este ponto, né, diferente, esse ponto que dá um efeito bem bonito na nossa bolsa rana. E aqui nós vamos começar o nosso ponto diferente. Então, é bem simples esse ponto. Você introduz a agulha, fechamos o ponto. Aí você introduz a agulha, puxa, não fecha ainda. Coloca no outro, puxa, e aí nós vamos ficar com 3 laçadinhas na agulha, aí fechamos todas. Fazemos uma corrente, introduz a agulha no ponto, lá no lugarzinho, né, na cabecinha do ponto, pegando as 2 laçadas, agora é as 2, não é só uma. Pegando as 2 laçadas, coloca de novo no próximo, ficamos com 3, fechamos um ponto. Faz uma corrente, introduz no próximo, e no próximo fica com os 3 na agulha, fecha e faz um ponto. E vai ficando assim o nosso ponto simples e muito bonito. Ó, introduz a agulha, puxa, como se fosse fazer o ponto, né? Segura aqui na altura do ponto, introduz de novo, segura de novo na altura do ponto, fecha tudo e faz uma laçadinha. Faz uma corrente, né? Fecha, faz um ponto corrente, introduz e puxa, introduz e puxa, fecha
faz uma corrente. No próximo, e no próximo, fecha, faz um ponto. Olha que coisa linda que vai ficando. Lembrando, né, de fazer os pontos de maneira uniforme, para ficar um acabamento bem legal. Fazendo os pontos soltinhos. Soltinho. Soltinho. Fecha, faz um ponto. Sobe. Sobe. Fecha, faz uma corrente. Sobe. Sobe. Fecha, faz uma corrente. Muito bom de fazer, né? Muito simples, muito fácil. E no próximo, fecha tudo, faz uma corrente. E no próximo, fecha tudo, faz uma corrente. Memorizou? Pois a gente já vai fazendo automático, né? Nem é um ponto que não precisa de estar contando, é só uma sequência mesmo, sem precisar de estar contando pontos. Se vê que está grande, assim, a laçada, né, que vai ficar um buraco, desmancha, dá uma ajustadinha na agulha. Faz. E chegamos no último ponto, e nós vamos fazer o último ponto. E já vamos fechar a nossa carreirinha. Da mesma forma, pegando na cabecinha do nosso ponto, passando o nosso fiozinho para trás. E agora, na próxima carreira, nós vamos trabalhar uma carreirinha de pontos, só pontos baixos. Dá uma... Cada carreira, que você termina, você ajeita o seu trabalho. O fio de malha é um fio muito bom da gente trabalhar, né? Porque ele vai se moldando da maneira que a gente quer que fique o trabalho, né? Não deixe para ajeitar quando já tiver tudo pronto, não. A cada carreira, você ajeita o seu trabalho. Na próxima carreira agora, nós trabalhamos a primeira carreira da subida, fizemos a primeira carreira do ponto diferente, né, do ponto trabalhado, e agora a próxima carreira é uma carreira só de ponto baixo, normal, mas pegando também só na alcinha de trás do ponto. Então, aqui, como já é pegando na alcinha de trás, até o fechamento, né, a gente já tem que pensar no fechamento. Como que nós fechamos quando nós vamos pegar somente na alcinha de trás? Passamos para trás da mesma forma, só porque na hora de introduzir a agulha, em vez de introduzir aqui, pegando os dois fios, nós já introduzimos entre um fio e outro, né? Aqui, no meio desse fio. Já é no meio da correntinha, né? E aqui nós já vamos... E assim o ponto já sai, né, no meio do fio. Aqui nós vamos trabalhar toda esta carreira em pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Neste caso, aqui nós vamos pegar da mesma forma, pegando aqui, ó,
a laçada de trás também, ó. Ó, tem também, todo ponto tem um fio que passa atrás, né? Todo ponto tem um outro fio também que faz o fechamento atrás. Se você olhar ou se você passar a mão, você já vai sentir o avesso, você vai ver aonde a sua agulha tem que entrar. A agulha tem que entrar no meio da correntinha, né? No meio do ponto, pegando não assim, mas colocando no meio. E aqui atrás, pegando também a alcinha que está atrás. Ó. Não é só, não é só essa correntinha, não. Essa, você vai pegar lá aquela ali, ó, aquela que está lá embaixo, ó. Viu? Vira o trabalho, olha bem do avesso, aonde sua agulha está entrando, aqui, ó. Que é nessa aqui, tem que passar por baixo dessa também, ó. Ó. E assim nós vamos trabalhando, né? Durante toda esta carreira, desta forma, ó. Pegando no meio do ponto, saindo lá atrás e pegando uma alcinha do ponto também do avesso. Para não ter buracos na nossa bolsa. E vai ficando assim. Deixando esse acabamentinho aqui, ó. Esse fiozinho aqui em relevo, né? Quando você pega só uma alcinha, vai ficando uma outra alcinha em relevo. Nosso último ponto desta carreira, a alcinha de trás, passa nas duas, fechou, da mesma forma, tira o da agulha, introduz na cabecinha do ponto, passa para trás, coloca agora nas duas, que na hora nós vamos trabalhar pegando as duas alças, faz o primeiro ponto. E aqui nós vamos seguir fazendo o nosso ponto rana, que é o nosso ponto que dá essa beleza, né? Diferente à nossa bolsa rana. E vamos fazendo, né? Da mesma forma, pegando as alcinhas, as duas alcinhas, pega as duas alcinhas, ó, introduz a agulha, passa para frente, introduz a agulha, passa o fio para frente, fecha os dois, faz uma corrente.
E assim nós vamos trabalhar a bolsa toda, nós vamos trabalhar mais. Nós estamos nessa carreira, na terceira, né? Nós vamos fazer mais a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima e a 11ª. Então, estamos na 11 carreiras, né? Na carreira de número 11, nós vamos terminar, fechar esta carreira do ponto. Isto vai depender do tamanho, né, que você quer a sua bolsa. Se for do tamanho desta, você vai fazer 11 carreiras de pontos. Depois da base, depois que sair da base, você vai trabalhar 11 carreiras. Finalizamos aqui. Finalizamos aqui esta carreira, que completa a nossa carreira de número 11. Vamos fazer o fechamento. Lembrando que agora nós vamos trabalhar mais uma carreira de pontos baixos, né? Pegando só na alcinha de trás do nosso ponto. Lembrando sempre esse é o nosso último ponto da nossa carreira e nós vamos fazer um fechamento. Este é o último ponto da nossa última carreira, da carreira de número 12 da nossa bolsa. Eu vou fazer agora, em toda a volta desta carreira, uma carreira de ponto baixíssimo. E será a nossa última, será o acabamento. Ponto baixíssimo, já sabe, né? Introduz, puxa e passa dentro da laçada. Introduz lá por trás, ó, puxa o fio, já passa. Introduz. Ok? Ponto baixíssimo. Não aperta muito, porque se você apertar, vai fechar, né, um pouco a boca da bolsa. Então, deixa o ponto soltinho, né? Viu como faz? Ó, passa, passa dentro do... Puxa de trás, fazer devagar. Puxa de trás e já passa direto, ó. Puxa o fio lá de trás, puxa para frente, passa dentro da corrente que está na agulha, ó. Já vai, ajusta para ficar todos do mesmo tamanho, né? Para não ficar pontinho diferente, desigual, porque ela já vai fazendo essa corrente, vai ficando essa correntinha aqui, né? Na beiradinha aqui da bolsa, para dar um acabamento bem legal.
todas as etapas do trabalho é importante. Fazer uma base, contando os pontos, né, para ficar certinho, colocar os aumentos das duas laterais, o mesmo tanto de ponto. Fazer uma subida retinha, que não, né, nem vai embabadar a sua bolsa, também não vai afunilar, né, fazer conforme o modelo, que às vezes o modelo requer, né, que faça um acabamento que afunile, mas todas as etapas da bolsa, todas as etapas da sua peça é importante, mas o acabamento faz toda a diferença. Então, você faz todos os pontos certinhos no decorrer da sua peça, no acabamento você ainda dá mais uma atenção especial, uma caprichada no acabamento. E aqui, quero mostrar para vocês, essa linha não é, essa cor, né, não fica muito visível, mas dá para vocês verem. Eu quero mostrar como que nós fazemos esse fechamento perfeito. Estamos aqui no último ponto, vamos fazer o último ponto. E aqui já é aonde saiu o primeiro ponto, né? Então, em vez de entrar aqui e fazer esse último ponto, nós não fazemos assim, é diferente. Aqui, ó. Aqui terminou o último ponto, eu não vou cortar o meu fio, porque o meu fio já é o final, né? Você chegou aqui no último ponto, você corta o fio, né? Deixando não precisa ser desse tamanho, pode ser menor, mas deixa uma margem para você trabalhar, né? Para você fazer o acabamento. Tá aqui no último ponto, ó, tá aqui no último ponto, você tira a agulha, passa todo esse fio para frente do trabalho, vai ficar assim. Você pode fazer isso com uma agulha de crochê, mas aqui no caso eu vou fazer com a agulha de tapeceiro. Você vai pegar a agulha, coloca o fio na agulha e você vai ver. Você vem aqui no primeiro ponto, esse é o nosso primeiro ponto. Você vai entrar, passar por baixo das duas laçadas, vai trazer esse fio para cá e agora você vai passar ele, entrar com ele aqui, né? Entrar com ele aqui para formar essa corrente. E assim você vai fazer, ó. E assim fica o acabamento perfeito do seu ponto. Já com o fio na agulha, você vai terminar, né, de fazer aqui, de esconder esta ponta, esconder essa ponta pelo trabalho. Se tiver se o fio, a ponta for menor, né, mais fácil, melhor. Nós vamos esconder um tanto aqui de segurança, que você tem certeza que não vai desmanchar, né? Vou passar mais um pouquinho aqui, mais uns 4 pontos. E já está bem escondido, nós já podemos cortar esse fio. Se você quiser, você ainda pode colocar um pinguinho de cola, né? Aquela colinha universal, pega 1000,
mas com muito cuidado para não pingar, né, no trabalho, para não manchar a sua peça. E aqui nós temos, né, tá pronta a nossa bolsa. Agora nós vamos para a parte das alças, né? Então, esse acabamento faz toda a diferença na sua peça. Aqui nós temos um botão imantado, né, de ser colocado com agulha de costura. Você pode, né, com a agulha, você mede aqui, né, o centro da sua bolsa, né? Nossa bolsa pronta, ela ficou com 28 centímetros e com 20 de comprimento. 28 de largura com 20 de comprimento. Então, o meio de 28 é 14. Então, mais ou menos na altura do 14 centímetros, você aplica, né, o botão, costura com a agulha de costura. E aí, ó, você aplica o botão e pode colocar forro, né? Forro com zíper, se você quiser, vai de acordo com o seu gosto, né? As alças também você pode colocar alças, né? Essa aqui é uma alça de resina e ela tem essa argolinha aqui que é articuladinha, né? Você abre a argola para colocar na peça, que você tira, né? Que você coloca na peça, fecha, só achar o jeitinho. Aqui, né? Faz do mesmo jeito do outro lado. É bem prático, né? Essas alças. Você não precisa nem de só passar, né? Assim, nos fios, entre os fios, ó. E depois fecha do outro lado. Coloca do outro lado também, né? E aí você já tem, né? Já está pronta a sua bolsa. Ou você tem outras opções. Você tem outras opções de bolsa, de alça, para colocar nessa bolsa. Podemos colocar a alça de corrente. Você usa a corrente, uma argolinha também, né? Que tem nessas lojas que vende acessórios, né, para bolsa. Você vai encontrar. Se na sua cidade não tiver, você encontra na internet. Tem muitas lojas que estão, né, comercializando essas belezuras para dar um acabamento todo especial à nossa peça. Às vezes sai aqui da câmera, né, a gente não presta atenção. Aqui. Essa aqui é de... Você coloca o... Você coloca o pininho. Coloca o pininho, parafusinho. Coloca. Acha aqui o lugarzinho de encaixar e torce. E aí você
Tem aqui a bolsa, né, com a alça de corrente. É uma opção, né? Mais uma opção. Você pode também colocar alça de couro, né? No caso, eu tenho esta. Ela tem um botão, né, de pressão. Essa é mais larga, no caso, essa eu teria que já deixar, né, um espaço na bolsa. Ou você encontra aqui, né? Como esse fio é bem maleável, só você passar aqui no meio dos pontos. Tem esta opção, né? São duas, né? Você coloca do outro lado também. E essas são as opções, né, de alça para colocar na nossa bolsa Hana. Vai ficar, né, de acordo com o que você tiver, de acordo com o seu gosto, de acordo com o que você quiser, né, fazer o acabamento, colocar as alças na nossa bolsa Hana. Eu deixei aqui, né, para você essas opções. A alça de resina, já com a argola, né, articuladinha. Ou a alça de corrente, que dá um ar mais sofisticado. Ou a alça de couro, né, que dá um ar mais despojado, mais casual. Então, esta foi a nossa aula da nossa bolsa Hana. Espero que você tenha gostado, que você pratique e que você faça muitas Hanas e que venda bastante e que você possa ter muito sucesso. Deus te abençoe e te prospere em tudo que você fizer, em nome de Jesus.